Olá, pessoal que escuta o Dicotomia Podcast. Esperamos que esteja tudo bem com vocês. E nesse episódio, para variar um pouquinho aqui no nosso podcast, vamos falar sobre musicais da Broadway. A gente já falou de tudo aqui, sobre quadrinhos, reality show, esporte, K-pop. E agora a gente vai falar sobre musicais da Broadway. Porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, Paula, de musicais, de teatro musical. Não é tão forte aqui, pode até ser lá no Sudeste, Rio, São Paulo. Mas no Brasil em si não é tão forte assim. E aí, a gente vai estar aqui, eu, Rafaela e Paula. Olá, gente boa do Brasil. Nós duas amantes de musicais, não é, Paula? Somos muito suspeitas para falar desse mundo. Nós gostamos muito. Nem me fale. Eu mesmo vou dormir várias noites, assim, assistindo vídeos aleatórios de musicais aleatórios, Não só Hamilton, mas A Cor Púrpura, enfim, os Miseráveis, Enfim, eu sou uma pessoa, assim, muito emocionada com musicais. E você, Paula? Eu também, amiga, como todo mundo deve saber, quer dizer, não todo mundo, mas pessoas próximas a mim sabem que eu sou uma grande catequizadora de Hamilton. Você vai conversar comigo, aí eu vou dizer, você já escutou Hamilton, por acaso? É muito bom. Assista. Agora está no Disney Plus, então você pode assistir em uma versão oficial, sem ser pirateada ou tendo que escutar apenas áudios do YouTube. Mas a gente trouxe Hamilton hoje, não só porque nós somos grandes fãs de musical, mas porque a gente vai buscar entender os Estados Unidos de agora a partir da sua construção ao longo do tempo. Que é mais ou menos o que a peça tenta fazer, não, amiga? Pois é, exatamente. Eu mesma fui convertida por Paula, que ela estava aí espalhando a palavra de Hamilton, e eu fui convertida para esse maravilhoso mundo. E é isso que os musicais, Hamilton especificamente, nesse caso, tem a ver com as relações internacionais, Por eles, nós temos uma baita de uma aula de história, e aí nós podemos ver a base, a construção ali do que são os Estados Unidos hoje, E aí várias outras questões, A gente fala de imigração, enfim, outras tantas questões políticas e sociais, E aí vamos começar sabendo um pouco sobre quem foi Hamilton, e o que é esse musical assim tão famoso que está abalando as estruturas da internet, está sendo aí mais conhecido agora. Então, falando um pouquinho sobre Hamilton, o musical, primeiro, antes de Hamilton, a pessoa, eu queria dizer que ele foi estreado em 2015 e foi criado por Lin-Manuel Miranda, um estadunidense de origem porto-riquenha. E, por favor, guarde essa informação que ela é muito importante. Ele tem origem porto-riquenha. O musical levantou debates bem acalorados em relação a temas que mexem bastante com a sociedade estadunidense, como o Rafa falou, a questão da imigração, a questão de raça, de direito das mulheres e o do grande mito americano, a grande história fundadora dos Estados Unidos. Além disso, levantou discussões favoráveis e não favoráveis de como se deveriam ter feito essas representações dessas questões na peça, e todos esses assuntos ligados a um plano de fundo que passa desde o governo Obama até o governo Trump, chegando nas atuais eleições dos Estados Unidos. E isso tudo, mais uma vez, ligado à figura importante da história do país e da teoria política, o menino Alexander Hamilton, o cara dos federalistas, ou Federalist Papers, se você preferir em inglês. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do episódio. Ô, Paula, é Alexander ou Alexandre? Eu acho que é Alexander, mas eu sou brasileira, eu vou falar Alexandre. Eu não sei, eu tenho dificuldade para falar. Alexander, é bizarro, sabe? Eu não consigo. Vou chamar ele de Hamilton, todo vai chamar Hamilton. Hamilton a peça, Hamilton a pessoa. Hamilton para os íntimos. Ok. Mas acho que é importante, Tipo assim, já que a gente começou falando sobre musical, dizer um pouco da importância dos musicais para você que acha que musical não é importante. Sim, dicotomia aí quebrando vários paradigmas, Você que achava que não tinha nada a ver quadrinhos com relações internacionais, K-pop com relações internacionais, e agora vimos os musicais da Broadway em relações internacionais, porque tem a ver sim, tem aí um fundo político, um fundo social. E segundo o autor John Bush John, ele diz que a importância dos musicais, tanto política quanto historicamente, é algo muito marcante. Ele fala que são veículos teatrais que pretendem transformar, não só informar, o conteúdo dos nossos tempos.
Esse mesmo autor ainda diz que a habilidade de transformação dos musicais até na Broadway saiu de um entretenimento comum e populista, ali nos anos 1920 e 1930, para no período pós-guerra se ver um aumento massivo no preço dos ingressos, né, gerando um certo estigma social que tendeu a excluir o grande público, né, se tornar algo muito mais exclusivo do que inclusivo em relação ao acesso. E ainda com essa desconexão com os marginalizados nos Estados Unidos, esse mesmo autor, ele argumenta que os musicais da Broadway mantiveram ainda assim uma certa habilidade de provocar e refletir mudanças sociais. E aí a gente vem com a ideia do famigerado, né, Pierre Bourdieu, aquele mesmo, né, de poder simbólico que você que é da área de humanas, né, já ouviu muito falar. Esse mesmo autor, Pierre Bourdieu, ele tem uma outra ideia de produção da crença, que pode ser lembrada nesse contexto sobre musicais da Broadway, ligada a esses eventos musicais, né? Eles podendo provocar, fazendo com que a audiência se sinta parte daquela mensagem que é passada, né? Produzindo aí uma crença, né? Uma opinião formada com base naquele musical, enfim, naquela mensagem que ele quer provocar, que ele quer influenciar, né? Isso mesmo. E aí, entendendo um pouco, né, desse poder simbólico, desse poder dos musicais, né, do teatro musical, especialmente o estadunidense, né, que é muito forte lá, aí a gente pode falar agora propriamente do espetáculo do grande Hamilton, né, do grande musical Hamilton. Mas então, a gente não poderia começar a falar sobre essa grande peça que chama Hamilton, sem falar da pessoa Hamilton, né? Assim, por favor, assista, por favor, escute, para eu não ter que me ater a tantos detalhes, você vai adorar. Mas só para você ter uma pequena introdução para saber de quem a gente está falando, que a gente falou Hamilton, mas quem é Hamilton, minha gente? Pelo amor de Deus. Um breve histórico do cara. Então, Hamilton, nascido em 1755 na Ilha de Neves, no Caribe, e mais uma vez, por favor, pegue essa informação. Ilha de Neves, no Caribe, informação importante. Hamilton foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, estabeleceu o primeiro banco do país e é considerado um dos pais fundadores da América. Nossa, eu devo usar essa palavra América, mas para não ficar repetitivo aqui. Ele apareceu na nota de $10 e ele é o cara dos papéis federalistas, The Federalist. Ele escreveu 51 dos 89 ensaios que constituem a peça. Isso é bem importante para a gente perceber a força da escrita de Hamilton. A gente vai destrinchar um pouco isso ao longo do episódio. Mas já para você perceber que ele escreveu a maior parte do grande papel federalista que meio que ajudou a moldar a teoria política lá nos Estados Unidos, os debates sobre teoria política. Então, a gente vai falar sobre isso nesse episódio e também porque isso é abordado pela peça. Mas, como um cara nascido nos anos de 1700, Hamilton viveu uma vida cheia de contradições, não é mesmo? Já dá para imaginar. Mas acho que não é só isso que fez com que o musical ganhasse tanta relevância. Não é não, amiga? Pois é, esse espetáculo teve muita repercussão. Não só pela sua produção, né, porque ele é basicamente uma fusão do rap e hip hop com teatro, né, que é algo muito marcante e muito inédito na Broadway. Porque também isso puxa para uma questão social, né? Porque o rap e o hip hop são ritmos de imigrantes africanos, então não é nada comum você ver algo do tipo nos grandes musicais que contam com orquestras, né? E ritmos mais tradicionais, assim, mais clássicos, ditos clássicos. E junto a isso, né? Junto com essa coisa da produção, né? Porque é uma grande produção, vem a diversidade no elenco, que pode levar a um olhar sobre a diversidade e orgulho da unidade nacional estadunidense. Personagens históricos são na peça reconstruídos, né? Ainda que mantendo suas relações com aquele passado idealizado. Aqui a gente pode citar o famigerado também, Benedict Anderson, né, que muita gente conhece, que fala sobre comunidades imaginadas. Inclusive, a gente já citou muito ele, né, nos nossos episódios de setembro, sobre Sim, nacionalismo. escutem, por favor. Isso, você pode, depois desse, ouvir lá. E esse mesmo autor ele tem uma ideia que ele diz que as nações, né, essa construção das nações, elas são muito vastas
para que a gente conheça todos os nossos companheiros nacionais. Então, nós deveríamos os imaginar através da mídia, né? Tendo em vista que essa distância não é só física, mas é também temporal, né? Na história. Então, um exemplo disso, né, em Hamilton, é a descrição de George Washington, que pode ser um modelo disso. Mas é o corpo do artista, a sua performance, que dá a essa presente nação, a nação atual dos Estados Unidos, uma personificação atualizada de quem seria George Washington. No musical, é Chris Jackson que interpreta George Washington. Ele é alto e negro, então, e ele ainda é o líder do elenco, né? Então, é algo importante para se pontuar nesse sentido, porque George Washington, né, todos sabemos que foi um cara branco e tudo mais, né? Meio sem graça. Exatamente. Enfim, outros exemplos mostram a ligação entre o desenvolvimento de Hamilton e de um ideal americano, como o próprio diretor Tommy Kyle disse. O musical é a América de antes, contada pela América de agora, como se o antes fosse uma história imaginada de gloriosas batalhas, né, de um imigrante prodígio que mudou ali as regras do jogo. E o agora é um discurso imaginado de diversidade, né, de negros e brancos ali, contando uma narrativa coletiva que liga o musical a essa revolução. Histórias reimaginadas são importantes ferramentas, né, para se construir a revolta política. E a Broadway traz os maiores exemplos de histórias reimaginadas. Hamilton representa uma tradição de apropriação da dissidência, né, da revolta e da subcultura pela grande mídia. Essa é uma crítica que muitos autores fazem, né? Aí citando não só a mídia cinematográfica, né, mas também as outras mais acessíveis, como o YouTube. Esses ambientes, eles se tornaram centrais para essa construção da nossa realidade social, né? Isso seria ainda mais complexo que a apropriação feita pelos estúdios Disney das histórias indígenas, por exemplo, ou ainda a mercantilização do hip hop, enquanto que apaga qualquer outra coisa que ofenda o que é tradicional e típico do público da Broadway, né? Que a gente sabe que, por ser algo carinho, né, não é muito acessível ao grande público. Então, os seus frequentadores mais assíduos são membros ali da elite, enfim. Sim. Tem toda essa questão também. Eu queria destacar alguns pontos aqui para complementar a fala da minha amiga Rafa. Primeiro de tudo, aqui, muito interessante, né, essa questão da Disney, acho que a gente podia abordar em futuros episódios, lançando aqui. Aí o spoiler. Lançando aqui um spoiler, quem sabe. Mas também queria dizer outra coisa, como o Rafa falou sobre a questão do preço dos ingressos. Eu estava procurando na internet para ver mais ou menos qual seria o preço estimado de um ingresso para assistir Hamilton. E assim, o preço é bem salgado. Por a peça não estar tão disponível, assim, tão facilmente disponível, já que o pessoal compra o ingresso assim muito cedo, com muita celeridade, às vezes o preço do ingresso pode chegar a mais ou menos uns $300, que equivale assim atualmente na nossa moeda a R$1 milhão, sabe? Então, bem difícil. Difícil a vida. Mas realmente a popularização de Hamilton agora, assim, mundialmente, está vindo através da questão da Disney, já que, como muitos devem saber, está passando agora o Hamilton no Disney Plus ou no Disney+. E até teve uma pequena conturbação com relação a isso, já que quando chegou aqui no Brasil, por exemplo, não veio com legendas em português. Não veio dublado, mas isso eu entendo assim, mas não veio com legendas em português. E aí veio uma grande discussão, o povo foi em cima lá do Lin-Manuel Miranda, que é o criador da peça, dizendo, cadê a sua militância latino-americana? Uou. Você fica dizendo aí que é pela América Latina, cadê a legenda em português e em espanhol? Aí ele teve lá que fazer um textão no Twitter, dizendo que eles estão ajeitando, vai ter legenda assim, e vamos fazer o Brasil grande de novo. Mas, aleatória. Mas, como o Rafa falou sobre toda essa questão da descrição dos personagens, outra coisa também, nossa, eu sou uma pessoa... Gente, quando eu começo a falar de Hamilton, eu começo a pensar em várias coisas, mas, por exemplo, essa questão da criação da imagem do George Washington. Eu não sei se Rafa, ou até mesmo Adley, que assistiu a peça, perceberam isso, mas eu tive essa leve impressão de que todos os personagens principais, tipo Hamilton, Thomas Jefferson, Aaron Burr, não sei falar o nome desse homem, eles são mostrados alguns desvios de caráter deles. Eles não são pessoas ótimas, eles têm problemas, eles são
questionáveis, menos o George Washington. Ele é a pessoa imaculada da peça. Ele, assim, eu acho Na verdade. que é mostrado uma visão bem imaculada do George Washington, enquanto que dos outros personagens teve já mais essa desconstrução de eles não serem caras tão assim bons, né, tão legais, etc. E acho que é importante a gente perceber isso através da diferenciação de dois musicais bem famosos, Hamilton, que a gente está falando agora, e o musical Os Miseráveis. Eles representam momentos históricos bem próximos um do outro, né? Grandes momentos históricos dos Estados Unidos e da França que estão proximamente ligados, e eles são feitos de formas diferentes. Eles são abordados de maneiras completamente diferentes. Se você vê Os Miseráveis, é uma coisa mais épica, com aquelas músicas sobre a Revolução Francesa. Não que Hamilton tenha isso, mas é uma questão bem diferente. E eu acho que essa questão de mostrar um desvio de caráter dos personagens é importante. E além disso, como eu falei, existe uma junção bem importante entre Hamilton e Os Miseráveis por conta dessa relação dos Estados Unidos e da França. A peça de Hamilton mostra bastante essa questão da proximidade dos dois países em vários momentos. Não só com personagens como Lafayette, que era francês, e participou dos movimentos de independência nos Estados Unidos, como também, no momento posterior da peça, eles conversando se iam apoiar a França com relação às suas questões internas e também com a Inglaterra. E no final das contas é decidido, eles mostram lá, que eles vão assinar um tratado de neutralidade. Então toda essa parceria ou proximidade dos Estados Unidos e da França que ocorreu no passado é mostrado na peça, e eu acho que a gente pode também relembrar, assim, com esses pequenos pontos de comparação de peças teatrais. Antes da gente passar para o outro ponto, eu só queria retomar aquela coisa do que a gente estava falando sobre essa apropriação da subcultura e da dissidência, né, pela grande mídia. Sim. Não só pela Broadway, mas pela Disney. Você estava pensando que a Disney agora está fazendo muito esse investimento, né? Não só com agora trazendo Hamilton, né, para suas plataformas, mas, por exemplo, nos últimos meses, né, nesse ano, Black is King, por exemplo. Sim. É um exemplo disso, dessa apropriação da dissidência e da subcultura. Porque esses dois exemplos, né, tanto Hamilton quanto Black is King, eu acho que eles são unidos por uma única coisa, que é representatividade. E isso gera muita comoção, né? Verdade. Isso movimenta muito o grande público. E a gente pode dizer que esses grandes veículos, né, eles sabem se usar dessas coisas, né? Eles sabem bem instrumentalizar, né? Então, é algo interessante da gente notar, que a gente vai falar em outros episódios, mas só para ter esse ponto aqui também. Verdade, amiga, concordo plenamente com o que você falou, acho um ponto essencial de ser tocado. E, assim, toda essa questão da criação, né, da sistematização, eu esqueci agora outra palavra que eu usar melhor, mas a gente pode pensar também sobre a criação da nova imagem do Hamilton. Eu não sei se você conhece a história da nota de $10. Você conhece, amiga? Eu não conheço, não. Mas eu sei que ele tá lá, né? Exatamente. O Hamilton está lá printado na nota de $10. Eu não sei se você que está escutando sabe isso, mas existe toda uma questão em cima disso. Porque alguns anos atrás, acho que em 2015, se eu não estou enganada, teve uma discussão, até saiu no El País, eu provavelmente vou deixar a referência, eu vou deixar a referência lá no nosso Instagram, que tem dizendo assim: Estados Unidos terão nota de $10 com rosto de mulher em 2020. Aí você fica, nossa, vamos mudar, vai ser a primeira mulher que vai ser estampada uma nota de $, uma nota de doleta lá. É importantíssimo, né? Só que aí aconteceu uma coisa. Teve a estreia de Hamilton em 2015. Grande comoção das pessoas com Hamilton, etc, etc, etc. Tudo bem. Em 2016, o então secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Jacob Lew, voltou atrás nessa decisão de retirar o Hamilton da nota de $10 e não botar mais a mulher. E sim, circulou, né, várias matérias sobre isso, sobre essa troca que tinha sido prometida em 2015. Só que, assim, é mostrado em uma reportagem, por exemplo, do New York Times, que existia uma súbita popularidade da figura de Hamilton, o que fez com que existisse uma mudança de planos. Então, assim, ele continuou sendo o cara da nota de $10. Caraca. Eu não sei se eu comentei isso anteriormente, mas acho que eu comentei, que ele era, assim, meio que deixado de lado entre os pais fundadores. Ele não era um pai fundador muito extraordinário. Vamos lá, né, cara? O cara fez um banco e era secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Nada interessante. História, assim, sem grandes espetáculos. E é assim, e também, assim, eu tava vendo um dos trabalhos para fazer esse episódio e a pessoa destaca uma questão muito importante que eu achei bem interessante, que ela diz assim, que o Hamilton anteriormente foi conhecido por suas tendências elitistas
E agora, ele é o símbolo de um imigrante esforçado que captura a essência do sonho americano. Uma figura política que pode ser, e foi, utilizada para interferir em discussões políticas da sociedade de 2016, como no caso das eleições de Hillary Clinton. A gente vai comentar um pouquinho mais agora, assim a gente vai seguir para essa discussão, mas é interessante a gente perceber sobre a importância da narrativa, né? Como a narrativa é criada, como a ideia, uma memória é criada. A gente já falou sobre isso no episódio de setembro, nos episódios de setembro, mas é importante perceber isso, que uma figura que não era tão famosa com relação aos outros da sua mesma categoria, acabou ganhando uma maior espetacularidade em volta da sua história, né? E eu acho interessante a gente pontuar essa questão. Mas então, amiga, assim, Hillary Clinton, o governo Obama, o governo Bush, sobre o que a gente pode falar de Hamilton ligado a essa questão política assim tão atual? Então, eu lembro, assim, toda essa pesquisa que a gente fez para fazer este grande episódio. Tem um pequeno documentário que, pelo que você viu, né, tá no YouTube, mas não tá ele completo, só alguns comentários sobre ele, Isso. que é o Hamilton's America, que ele fala dessa ligação entre o musical e o ex-presidente Barack Obama. Em 2009, o governo Obama trouxe para a Casa Branca um evento para celebrar a diversidade da comunidade artística estadunidense. Obama convidou Lin-Manuel Miranda, que é, né, o criador e ator principal, né, de Hamilton, para fazer uma apresentação, né, ele e o seu elenco também. E as imagens, né, desse encontro, elas se tornaram viral, como também o vídeo, né, de alguns números musicais que eles fizeram nesse evento, que tiveram milhões de visualizações. O YouTube, né, foi uma importante parte, né, desse discurso de Hamilton, né, e da sua ligação entre o sucesso do musical e o governo Obama, né, porque depois disso aí o musical só foi para cima, né, ficou estouradaço nos Estados Unidos, foi também para Londres, enfim. E aí, simplesmente, né, não dá para imaginar Trump hoje fazendo o mesmo evento, né, um evento semelhante na Casa Branca, e estando tão próximo do elenco, né, como esteve Obama. Eu lembro que tem um vídeo de Obama e Michelle Obama, né, falando sobre Hamilton no Tony Awards, que é tipo o prêmio do teatro musical nos Estados Unidos. E eles fizeram um Sim, vídeo, né, acho que parabenizando Hamilton e o seu elenco. E eu lembro que Michelle Obama disse que Hamilton representa, né, mostra o grande milagre que é os Estados Unidos. Então, não dá para imaginar Trump, Melania Trump, fazendo a mesma coisa. Não dá, né? E aí, o evento, né, esse evento na Casa Branca foi fundamental para esse sucesso do musical. sim. Antes de fazer essa citação que eu acho muito interessante, eu queria citar um ponto que é bem doido que aconteceu, que além de não conseguirmos imaginar que pudesse acontecer essa mesma reprodução de proximidade entre os atores do elenco de Hamilton e Trump, eu tenho certeza que nunca aconteceria, porque para quem não lembra, quem não sabe, teve uma treta entre o elenco e o Mike Pence no momento, acho que foi antes das eleições do Trump, da primeira eleição que o Trump estava concorrendo. O Pence foi assistir a peça e lá ele recebeu uma mensagem dirigida a ele e ao Donald Trump. Abrindo aspas, o elenco falou assim: Nós, senhor, somos a América diversa, que está alarmada e ansiosa com relação à sua nova administração que não nos protege. Nem nosso planeta, nem nossos filhos, nem nossos pais. Ou que não defende os direitos inalienáveis. Começou assim, né? Já começou daquele jeito. Aí o pessoal, Chegou eita gota! chegando. Era grito, era palma, era loucura. E aí depois, no final, eles falaram assim: Esperamos que esse espetáculo tenha o inspirado a manter nossos valores norte-americanos e a trabalhar representando a todos. E assim, lembra quando eu falei sobre a questão do Lin-Manuel Miranda ser descendente de porto-riquenhos e sobre o Hamilton ter nascido no Caribe? Essa é uma grande questão sempre apontada pela peça, reiteradamente. A questão da imigração, sobre a importância dos imigrantes para a Constituição dos Estados Unidos, como eles são importantes, como eles têm poder, como eles devem ter voz na sociedade dos Estados Unidos. É uma coisa muito importante e acabou que eles ganharam uma maior proporção com as eleições de Trump. Além disso, o Trump não gostou de toda essa história e ele falou no Twitter, obviamente, o lugar que ele adora falar, que isso não deveria acontecer, que o teatro deve ser um lugar seguro e especial e que o elenco de Hamilton foi mal educado aquela noite com um bom homem, Mike Pence. Peçam desculpa. Era o tweet de Trump. Ok, Trump. E assim,
Eles começaram a pegar toda essa questão da imigração muito forte, sabe? Eles Sim. começaram a debater muito fora da própria peça, mas nas redes sociais do teatro, sobre esse debate que é bem acalorado, e eles meio que pegam essa ideia do Hamilton para reforçar a ideia do sonho americano, da força do imigrante. Então, citando aqui a Camila Marcet, eu acho que é assim que fala o nome dela, em outras palavras, o musical Hamilton pode ser considerado a interpretação da América de Obama sobre a época da fundação dos Estados Unidos e do seu mito de origem, apesar de todas as suas falhas em revolucionar a história e o mito do nascimento do país. Afinal, a América de Obama, que se alimenta desse discurso de oportunidade, igualdade e liberdade, não conseguiu expandi-la de maneira real para todos os setores oprimidos de sua sociedade, como negros, mulheres, pobres e imigrantes, que é o que a gente falou agora. Por outro lado, ao compará-la com o discurso da América proposta pelo presidente Trump, é possível notar claras diferenças de tendências políticas e de inclusão social. Então, acho que a partir daí a gente podia só comentar rapidamente, já que acho que a gente está falando muita coisa, né? Sobre realmente essa questão do mito americano, né, não, amiga? Sobre, tipo, a questão da narrativa da criação do país. Quem foi incluído? Quem foi excluído nessa história? Real, real. Porque a gente sabe que foi um grupo de homens brancos, né, ali, os pais fundadores dos Estados Unidos. E aí vem o musical Hamilton, que traz negros, mulheres e imigrantes, né, como protagonistas. Então, é uma grande desconstrução, né, desse mito americano. Um grande debate sobre todas essas questões, né? Sim, e tipo, a gente sempre pensa nessas grandes figuras, né? Nesses grandes homens, mas eles tentam, apesar com algumas falhas, algumas críticas, levantar esse debate sobre negros, mulheres e imigrantes. Por exemplo, no musical, numa música específica, eles citam um texto chamado Senso Comum, de Thomas Paine, e uma crítica feita à não inclusão das mulheres nas discussões. E também citando um trecho da Declaração de Independência, que fala que, abre aspas, consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. E quando eu conhecer o Thomas Jefferson, eu vou obrigá-lo a incluí-los as mulheres na sequência. É importante a gente perceber essa frase pequena, mas cheia de significados, de que, primeiro, as mulheres não estão incluídas naquele grande momento da história, e segundo, que é muito irônico a gente perceber que eles citam que todos os homens são criados iguais, e naquela mesma época ainda estava vigente a escravidão nos Estados Unidos, não? E agora, né, passando para um último ponto aqui da nossa conversa, a gente vai para o ponto assim que foi a base do que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos da América, né? O que deu início ali ao debate sobre a Constituição dos Estados Unidos, que é o Federalista. Foi um texto, né, que é onde nós podemos conhecer Hamilton ali mais a fundo, uma das suas grandes contribuições para a teoria política e para os Estados Unidos, que também, né, influenciou outras democracias aí, especialmente na América, né, e também no mundo. E entre maio e setembro de 1787, se reuniu na Filadélfia a Convenção Federal, que elaborou uma nova Constituição para os Estados Unidos, propondo que esta substituísse os artigos da Confederação, firmados em 1781, logo após a independência dos Estados Unidos. O Federalista é fruto da reunião de uma série de ensaios publicados na imprensa de Nova York em 1788, com o objetivo de contribuir para a ratificação da Constituição pelos Estados. Foi uma obra conjunta de 3 autores, né, Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, e os artigos eram assinados por um pseudônimo, né, sob Publius. E 2 fatos interessantes. A autoria dos artigos permaneceu secreta por um bom tempo, um segredo que só foi quebrado ali após a morte de Hamilton. E no musical, né, você pode ver as discussões acerca desse assunto, mais precisamente nas músicas Non-Stop e Cabinet Battle One. Engraçado que o primeiro ensaio do texto, né, ele é feito por Hamilton e começa com: depois de uma demonstração inequívoca da ineficiência do atual governo federal, sois chamados a deliberar sobre uma nova Constituição para os Estados Unidos da América. E aí, Paulo? Isso é bem engraçado porque Hamilton teve uma participação discreta na elaboração da Constituição, já que suas teses foram ultracentralizadoras, o que dá para perceber ao longo da peça em alguns debates que são feitos, e por isso foram prontamente rejeitadas. E por conta disso, a James Madison
é acreditado a maior contribuição individual na elaboração da Constituição. Ele é conhecido como o pai da Constituição. Apesar de Hamilton ter escrito 51 pontos, quem pegou a fama mesmo foi Madison. Pobre Hamilton. E assim, as discussões sobre o texto permeiam a ideia de federação e confederação. Um dos eixos estruturantes de um federalista é o ataque à fraqueza do governo central, instituído pelos artigos da Confederação. Eu até fico aqui com a questão que se realmente tinha um governo mesmo. E Hamilton apontou que experiências históricas demonstravam que as confederações haviam sido levadas à ruína e que a união sólida seria de máxima importância à paz e à liberdade dos estados, como uma barreira contra facções e insurreições internas. Além disso, uma parte muito importante do texto deles, eles apontam a questão da república e dos pesos e contrapesos. Sobre os pesos e contrapesos, ou freios, como vocês prefiram chamar, eles apontam que, abre aspas, é um trecho que eu acho muito interessante, se os homens fossem anjos, não seria necessário haver governo. Se os homens fossem governados por anjos, dispensa-se-iam os controles internos e externos do governo. Logo, o Estado é necessário, né? Já que os homens não são anjos e nem são governados por eles. Visão bem realista. Visão bem realista, pessoal, bem realista, daquele jeitinho. E sobre a república, eles apontam que uma república, definida no texto como um governo pelo qual se aplica o esquema de representação, abriria uma perspectiva diferente e prometeria a cura que estavam buscando. Por isso, eles examinam os pontos no quais ela se difere de uma democracia pura e compreendem tanto a natureza da cura como as vantagens que ela deve resultar da união. Então, assim, apesar de termos falado rapidamente sobre os federalistas, acho que se você assistir a peça e pegar isso que a gente falou, você vai entender bastante sobre esse texto muito famoso de Hamilton, né, não, amiga? E acho que a gente pode ir terminando por aqui. Com certeza. A gente fez uma visão bem geral, né, sobre o musical, teoria política e outras questões sociais ali. E agora, para a gente terminar, vamos para as nossas referências e indicações, né? Para a gente fazer esse episódio, a gente não tirou nada da nossa cabeça, aquela velha história. E eu vou começar aqui dando algumas referências que eu usei, né? Acho que a minha base foi um artigo chamado Who Tells Your Story? Hamilton in an Age of Political Excess, de Lowell Gazoy, ou Gazois, não sei, que é um autor da área dos estudos sobre comunicação. É bem interessante e ele traz uma visão muito crítica, né, negativamente, sobre Hamilton, e é interessante de se ler. E, além disso, tem 2 vídeos muito legais de uma moça chamada Jessica Balu, de um canal do YouTube, né, que ela traz a história de Hamilton, né? O nome dos vídeos é Entenda a História de Hamilton, parte 1 e 2. Ela vai de música por música, ato por ato da peça, falando sobre muita coisa e é muito interessante. E você, Paula? Eu queria dizer que assistam um vídeo dela, porque ela fala sobre Jonas Brothers também, é muito bom. Mas a minha indicação hoje são 2, é uma pequena referência e uma indicação. A primeira é o texto Hamilton, Ré apropriado, com Ré entre parênteses, uma análise da perspectiva musical de Lin-Manuel Miranda, da Camila Campos Marcetti. A gente vai deixar lá no nosso Instagram e aqui na descrição do episódio. E também eu quero deixar de indicação a música Immigrants, We Get the Jobs Done, que é um trecho muito, muito famoso da peça, que até na hora que o Mike Pence estava lá, o pessoal começou a gritar loucamente, porque sabiam que ele estava na peça, e é a questão da importância dos imigrantes. É uma música que foi levada a vários prêmios de músicas populares, assim, e acho muito legal, quem quiser escutar, vamos deixar a referência também aqui. Então é isso, acho que a gente pode acabar esse episódio muito bom, hein? Foi muito bom de fazer, né? Hamilton sempre mexe com o meu coraçãozinho. Obrigada, Paula, por me trazer para esse maravilhoso mundo. Espero que você converta outras pessoas, né, para o maravilhoso mundo dos musicais. E é isso. Assistam Hamilton, assistam musicais, são muito bons. E ouçam Dicotomia Podcast, né? Nos sigam nas nossas redes sociais, @dicotomia_cast. Lá a gente vai trazer as nossas referências, as nossas indicações e outras coisitas mais. E é isso, estamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Até o próximo episódio, pessoal. Beijão. E lá no Instagram eu vou dizer qual é a minha música favorita. Tchau. Até a próxima. É verdade. Tchau. Tchau, galera.